Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para os frequentadores da casa, para os internautas que nos assistem frequentemente. Serão todos bem-vindos. Hoje teremos mais uma noite do estudo da doutrina consoladora, com a presença sempre auspiciosa do nosso irmão Berg Baraúna, do Bittencourt Sampaio. Ele vai abordar um tema: eu não vim para ser servido, mas para servir. Um exemplo que Jesus deixou para todos nós, com a sua superioridade, manteve-se humilde e fraterno para aqueles que viveram na sua época, né? Então, para iniciar, vamos levar o pensamento ao Criador, agradecendo a oportunidade, pedindo luz e bênçãos à espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da casa e a Jesus, nosso Mestre, que habite o coração de todos nós. Que essas bênçãos solicitadas possam espraiar-se por toda essa humanidade que sofre nas guerras, com a fome, com o desabrigo, com as enfermidades do corpo e da alma. Que todos os irmãos sejam beneficiados com esse momento de luz que nós somos agraciados atualmente. E em prece passa a palavra ao nosso irmão Berg, para que nos traga a sua mensagem. Queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, muita paz em nossos coraçõezinhos. Sim, os nossos corações precisam de paz. E o legado do Mestre amado Jesus é um legado de paz. Ensinamento de paz, de união, de amor entre os semelhantes que somos todos nós. Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o núcleo espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, lá em Casa Amarela. Essa casa que nós fazemos parte, com 83 anos, não é? E levando como esta casa, à luz da doutrina espírita, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é importante em dias atuais lembrar o Cristo que está tão esquecido. Não é? Nos diz Amélia Rodrigues, em psicografia por Divaldo Franco, no livro Pelos Caminhos de Jesus, que há necessidade de reviver, relembrar e repensar Jesus em nossas vidas. Porque muitas vezes achamos que Jesus está tão longe, está tão perto de nós. Falamos muitas vezes de Jesus, mas diante das circunstâncias da vida, nós, devido às nossas falhas, podemos assim dizer, às nossas fraquezas, à nossa pouca fé, nós vacilamos. Mas Jesus está conosco, sem sombra de dúvida. Aí a gente lembra Pedro, quando estava na barca, e Pedro, quando vê aquele vulto no meio da tempestade, e alguns atribuindo a um fantasma, e quando observam e é a presença do Mestre, Jesus acalma toda aquela tempestade, e diante do mar, Pedro começa a olhar Jesus. Senhor, deixa eu ir até ti. Vem, Pedro. E Pedro começa a andar, mas em dado momento vacila e começa a afundar. E Jesus vai, pega ele e diz: ó homem de pouca fé. Somos nós. Somos nós que ainda diante das tribulações da vida nos encontramos ainda perdidos e não tem como
a gente ter outro caminho a não ser Jesus. Como também nos diz Amélia Rodrigues nessa obra aqui, olha, que nós o trouxemos, o homem chegou à lua, mas não penetrou no âmago do próprio ser, no seu íntimo. O homem foi à lua, mas não entrou no âmago do próprio ser. Sempre é mais fácil a incursão para fora e a solução simplista de conquistar os outros, por mais confortadora e melhor retribuição externa, do que ingente a conquista interior sobre si mesmo. Conquistar a si mesmo. Lembrando Sócrates, do conhecer a si mesmo, que não é uma frase de Sócrates. Ele viu no templo de Delfos. Ele passava no templo de Delfos e viu lá, homem, conhece-te a ti mesmo. E há necessidade de nos conhecer. Para que a gente possa lidar melhor uns com os outros, a trabalhar os nossos sentimentos. E a passagem da noite é esta aqui, ó, que eu vou ler toda, não é? Porque ela está no capítulo 20, versos 28, mas eu vou ler do 25 a 28, que está narrado em Mateus 25 a 28. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas. Importante exerce poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa passagem é belíssima. Jesus veio para nos servir. E nós ainda não aprendemos essa frase, ou melhor, introjetamos ela dentro de nós para viver melhor uns com os outros. E tantas informações nos chegam, nós aprendemos tanto, estudamos tanto, e ainda não aprendemos a lidar uns com os outros. Quando eu digo nós, sou eu também. Não pense que eu sou uma criatura boa, não. Eu gosto muito de dizer isso, e às vezes as pessoas começam a rir. Se quem achar que eu sou bom, me leve para casa. Uma semaninha só. Depois me manda de volta, se estiver vivo. Somos criaturas ainda imperfeitas, todos nós. Mas temos que aprender a lidar uns com os outros, a respeitar uns aos outros, a buscar servir uns aos outros. E esta é a proposta do Cristo para todos nós. Nós trouxemos essas imagens porque nós vamos abordar também uma tarefa de dedicação, porque falar em servir é uma tarefa de cada um de nós de dedicarmos uns aos outros. E aí, eu tenho uma grande inspiradora, que me inspira muito, poderíamos citar muitos. O principal dele é Jesus. Mas uma mulher que nasceu em 1880 na Tascumbia, no Alabama, chamada Helen Keller. Helen Keller, lá nos Estados Unidos, quando ela teve a oportunidade de vir aqui em São Paulo, em 1953, eu não era nem nascido ainda, perguntaram a Helen Keller o que mais satisfazia ela, o que fazia ela ficar satisfeita. E ela disse:
servir ao outro. Surda e cega, portadora de deficiência visual, uma mulher que fez seu bacharelato e foi uma vida de dedicação às pessoas necessitadas, deficientes. Mas não precisa nós irmos até tanto, né? Como nós podemos servir uns aos outros? Nos nossos comportamentos, nas nossas ações, como devemos agir para com eles, para quem está ao meu lado, dentro do nosso lar? Porque no lar começa tudo. É no lar que começa uma grande sociedade justa. Eu costumo dizer que um lar desajustado contribui para uma sociedade desajustada. E como nos diz os Espíritos, não é? Que realmente a família é a célula máter da sociedade. A célula mãe. Então, há necessidade de reviver e repensar Jesus em nossos comportamentos, como nos diz Amélia Rodrigues. Relembrá-lo, os seus ensinamentos de paz, de esperança, de viver realmente de uma mansidão uns para com os outros. Aprender a calar para deixar falar o mais tolo, como nos fala a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade moral, caridade material e caridade moral. Mas não. A gente, muitas vezes, quando a pessoa quer falar, a gente quer falar uma, a gente quer falar duas. E quando fala duas, a gente fala três. E a gente fica naquela disputa como os príncipes das nações, os governantes da época que a qual Jesus falou, querem dominar. Jesus disse assim: não deve ser entre vocês. Aquele que queira ser o maior, que seja servidor um dos outros. E nós, muitas vezes, queremos uma posição de destaque. Ou queremos que prevaleça a nossa opinião. Então, é um fator muito sério, porque mexe muito conosco. Isso em todo o ambiente, seja na família, seja no trabalho, onde nós estamos. Mas que nós temos que entender que esses meros corpos que nós estamos habitando momentaneamente, vai voltar ao pó. Que não somos melhor do que ninguém. Somos criaturas umas iguais às outras. E o que é que está nos faltando? Todos os dias nós temos realmente esses exemplos, quando nós, muitas vezes, vemos uma pessoa desencarnar, que retorna para o plano espiritual, e nós vamos ao cemitério, e quando nós vamos ao cemitério, nós percebemos que foi-se embora ali um pedaço de carne, e não se levou herança, dinheiro, status, nada. Mas nos diz lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade. O que é que nós levamos para o mundo espiritual? Os nossos conhecimentos, as qualidades morais. Esse é o que nós trazemos e vamos levar, porque adquirimos outros, esses valores verdadeiros. E seremos tratados do outro lado conforme nós realmente formos ricos destes valores. Então, é uma luta constante desse homem velho dentro de cada um de nós, para vencer, não é? A nós mesmos, não vencer o outro. E as mortes materiais, as mortes físicas, têm nos mostrado isso constantemente, e parece que a gente ainda não entendeu
que um dia nós vamos retornar. De repente eu vou voltar para casa, minha esposa está em casa. Eu até saí, deixei ela cochilando, porque ela está com a crise de labirintite. Eu deixei ela, só que ela estava dormindo, eu peguei e deixei ela lá deitadinha, não falei nada. Passou uma mensagem no meio do caminho para mim, eu falei, mas eu estou lá no caminho, estou indo caminhando para Jesus, eu não te falei. Mas ela está bem, está lá em casa com a nossa filha. Então, eu posso de repente sair daqui e no meio do caminho acontecer algo e foi-se embora, Berg Baraúna. E aí? Então, nós temos que compreender isso, que isso poderá acontecer um dia, poderá bater em nossa porta. É como aquela passagem também do Evangelho, do capítulo 16 também. É guardar-se da avareza, se eu não me engano. Não é? Que fala que aquele homem que construiu os celeiros maiores para poder botar todo aquele seu cultivo, né? E de coma, ostenta, bebe. Tolo esse homem é. Hoje à noite mesmo, tirar-se-á a tua vida. E para que servirá o que tu amontoastes? Está lá na passagem do Evangelho. Não estou dizendo que a gente não pode ter as coisas, podemos ter. Mas nós temos que aprender a ser melhor. Podemos ter as coisas, pode ter até um avião, mas aprendemos a ser melhores. E Jesus tem nos ensinado isso constantemente, nesta passagem, que ele veio para nos servir, não para ser servido. E que nós podemos adquirir valores nesse sentido. E no que se diz respeito à morte, eu me lembro de um fato que aconteceu conosco, eu até já citei aqui há alguns anos atrás. Eu tinha um amigo de escola que descascava em mim. Eu apanhava dentro da sala de aula. E o que é que aconteceu? Um dado dia, minha professora Conceição, Maria da Conceição, gostava muito de mim, na escola Patronato, lá no Vasco da Gama. Ela viu eu dar um empurrão nesse aluno caiu, ela pegou os dois, levou para a diretoria, e disse, olha, esse aqui, apontou para mim, é o saco de pancada. E esse aqui tem me dado trabalho. Eu sei que já tem algumas incidências, esse nosso amigo, já está desencarnado, Sandro, o nome dele, e em dado momento, ele teve que sair da escola, arrumei um inimigo. Eu não passava na rua desse garoto. Eu com 12 anos, 10, 12 anos de idade, não passava na rua desse garoto. E um dado momento, eu já com meus 16 anos de idade, eu passo na frente da igreja do antigo Padre Severino, lá do Vasco da Gama. E aí, esse jovem estava sendo velado dentro da igreja. E um nosso amigo, chamado Reinaldo, disse, Berg, sabe quem está sendo velado aí na... Eu, não sei. É Sandro. É verdade, é Sandro. Eu entrei na igreja, né? Não conhecia o espiritismo, né? Ia para a igreja católica apenas para assistir a missa, mas tinha muita pergunta e o padre não gostava muito de pergunta. Então, quando eu entrei na igreja, fui olhar o caixão, fui conferir. Eu vou ser sincero com vocês. Quando eu olhei e vi que era realmente o nosso irmão Sandro, eu disse, graças a Deus, me livrei. Eu disse assim, me livrei. Hoje, com o Espiritismo, nós sabemos que não nos livramos. Porque os desafetos podem se tornar esses que vão nos perseguir no além-túmulo. Então, por isso a importância de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, e fazer com aquele a qual tem esse desafeto conosco um amigo. Então, são importantes valores que nós temos que adquirir. Então,
dentro de uma tarefa que eu conheci em 1989 para 1990, eu abracei essa tarefa que tem me ajudado a transformar esse homem velho, a buscar servir mais, porque é importante servir. Este é Elias Alverne Sobreira. No tempo de mocidade, em 1938, aí, Elias nasceu em Carnaíba, interior aqui do estado, entre Afogado de Ingazeira e Triunfo, aquele meio de mundo ali, não é? Em 1938, estava lá pelo Rio de Janeiro, e em Bangu, conheceu a família Matos Vieira e conheceu essa tarefa denominada Campanha do Quilo. Eu conheci a Campanha do Quilo quando eu saí do Exército, em 1989 para 1990. Elias foi também militar. Eu não conhecia Elias Sobreira. Mas, Berg, você não conheceu. E eu ainda tive a oportunidade de saber que Elias estava encarnado. Mas eu comecei a tarefa e nunca me atentei a conhecer Elias Sobreira. Mas aqueles que me falam de Elias, eu fico assim, embebecido por algumas informações. Um homem que viveu para servir os outros, conhecido como o arauto do quilo. Não é? Tem aqui, ó, claramente aqui, ó, a foto da época, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Ele trouxe lá do Rio de Janeiro para cá essa tarefa para assistenciar abrigo de idosos, as creches de crianças, uma vida de servidão. Já nos diz Mahatma Gandhi, aquele que não vive para servir, não serve para viver. E essa é a proposta para todos nós. Aprender a servir uns aos outros. Tem muita gente necessitada da nossa palavra, ou melhor dizendo, necessitado do nosso ouvido. Porque muitas vezes as pessoas às vezes só querem desabafar, quer conversar. E muitas vezes nós estamos com as nossas pressas, numa corrida desabalada contra a falta de tempo, que isso é uma frase também de Amélia Rodrigues, quando ela fala que nós temos que reviver, relembrar e repensar Jesus. Ela diz, na corrida desabalada contra a falta de tempo, porque temos falta de tempo para tudo. Só não temos falta de tempo para os nossos lazeres, para as nossas coisas particulares, mas para o outro nós temos falta de tempo. E já nos diz Divaldo Franco que muitos de nós dizemos que somos tristes, amargurados, solitários. Ah, eu sou tão solitário. Nós somos solitários porque não somos solidários. Porque há muita solidariedade para ser espalhada por nós. Então, uma vida dedicada a uma tarefa. Uma tarefa árdua, que no seu começo, Elias levou muito banho de água. Luzinete Oliveira, ela disse, Berg, Elias, muitas vezes quando batia a palma, a pessoa lá do primeiro andar jogava um balde d'água, uma bacia d'água e molhava Elias com o saco e a mochila todinha. E ele, muita paz. Então, entre outras coisas mais que aconteceu com Elias Sobreira, essas vivências dos legionários, que hoje em dia, muitos de nós também o temos. Eu tive algumas oportunidades de vivências, mas não porque eu sou bom, mas porque a tarefa, a preparação do trabalho é uma preparação para que a gente possa aprender a nos comportar lá fora, para não botar o trabalho a perder. Um trabalho de amor, de servir ao próximo. E quando nós saímos nas ruas,
para trabalhar, para servir aos abrigos de vovós e às creches das crianças, nós somos representantes de Jesus. Somos representantes da casa espírita que nós fazemos parte. E somos representantes do espiritismo. Então, nós temos que ter um cuidado. Por isso, a necessidade da preparação do trabalho de campanha do quilo. A gente faz uma preparação com leitura do Evangelho, a leitura do Bom Combate, né, com os 10 mandamentos, com benefícios que a campanha nos oferece, para depois nós sairmos com os sacos nas ruas para os locais para pedir de porta em porta. Então, este é um servidor do Cristo. E podemos também nós sermos servidores do Cristo. A semente germinou. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima de fogo. O vaso, ele passa por um clima de fogo para poder realmente se moldar no vaso, num belo vaso. Esse homem se tornou um belo vaso, mas depois de muita luta. Elias, ele tinha um hábito, me fala os amigos que conheceram, e todas as pessoas que iam conversar com ele, ele chegava primeiro, quando a pessoa dava a mão para ele beijava a mão das pessoas. Elias, já na sua debilidade física, ali em Casa Amarela, na farmácia Guararapes, de frente do mercado de Casa Amarela, que hoje a farmácia Guararapes não existe mais, mas o mercado existe. Elias ficava sentado, porque já não podia andar, numa cadeira, com um gorrinho na cabeça, com um saco nas costas e a mochila na mão, pedindo aos transeuntes na rua os mais necessitados. Uma vida de dedicação ao outro. E aí eu me lembro de Helen Keller, que é a qual eu tenho como uma fonte de inspiradora. Mulheres, porque as mulheres têm um papel fundamental na tarefa do Cristo. Porque nós, homens, muitas vezes achamos que somos criaturas fundamentais. Também sim, mas nós temos que entender que o sexo, no que se diz respeito à indumentária masculina e feminina, é apenas momentânea. Eu estou nessa indumentária masculina, mas na próxima ou numa outra passada, eu posso ter tido uma indumentária feminina. E digo de passagem, as mulheres têm a chave do céu. Sabe qual é a chave do céu? Vocês mulheres sabem qual é a chave do céu? Vocês têm? A gravidez. Diz Chico Xavier que a mulher tem a chave do céu. Vocês abrem as portas para o nascimento. É claro, é o concurso do gameta masculino, gameta feminino, a junção, mas fica agasalhado dentro da barriguinha da mamãe. E depois as portas são abertas para um novo nascimento. As mulheres têm uma grande importância na tarefa do bem. Quando começou o trabalho de campanha do quilo, se eu não me engano, foi em 1943 ou foi 46, me falha a memória. Aqui, no Centro Espírita Maria de Nazaré, foram 8 mulheres e 7 homens. Pode ver que o número de mulheres é maior. E eu sou contra aquele velho andágio de pensar, de falar, que alguns dizem assim, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Por que atrás? Não concordo. De lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Por que a mulher tem que estar lá atrás? Então, Helen Keller é uma grande inspiradora para mim. Não é? Assim como Elias.
Porque perguntaram a ela em 1953, que eu já disse, o que mais fazia ela satisfeita. E ela disse: servir ao outro. Mulheres de grande importância para nós. Esse homem, nós temos uma grande admiração. Já no mundo espiritual, né? Após a tempestade, e foi muitas as tempestades, muitas. A confiança é o néctar para as suas noites de prata. É um refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Está lá em André Luiz, em Agenda Cristã. E é verdade, nós vamos passar por grandes momentos de aflições. Nós, servidores do Cristo, vamos passar por muitas aflições, sofrimentos. E outra, alguns dizem assim: mas rapaz, eu sou servidor do trabalho de campanha do Quilo, eu sou o médium na reunião mediúnica, eu sou o expositor espírita, e por que eu sofro tanto? Mas o Espiritismo não está aqui para nos imunizar do nosso sofrimento, não. Não vão brindar nós dos nossos sofrimentos. Agora, vai nos ensinar a vencer os nossos sofrimentos, as nossas situações como desafios. A gente, às vezes, acha que, não, eu vou fazer o bem e não vou ter mais problema nenhum. Não é bem assim. Todos nós temos problemas. Vamos ter algumas situações de desespero, aperreio, não é? Mas que esse desespero seja menos. Esse aperreio seja menos, porque a doutrina espírita contribui com o alento dos ensinamentos da Boa Nova do Cristo, dizendo que tudo passa. Tudo passa. Como diz o Chico Xavier na sua mensagem pelo Espírito Meimei, tudo passa. Nada pode ficar da mesma forma, não é? Tudo passa. Então, é uma vida de luta que esse homem teve. Alguns contam, alguns dizem que não, que isso nunca aconteceu, que Elias não falou para eles, não é? Mas eu já conversei com pessoas mais idosas e alguns dizem que Elias levou uma cusparada na mão. Outros dizem que isso não existiu, mas não importa. Porque conta-se, porque eu estava num jogo de futebol, jogando futebol, de salão, e aí uma pessoa descobriu que eu fazia o trabalho de campanha do Quilo no domingo, eu falei: ô Berg, tu faz campanha do Quilo? Eu faço, hein? Rapaz, é verdade que teve um senhor lá que implantou essa tarefa, que levou uma cusparada na mão, vê como uma coisa voa, anda, né? Uma pessoa que não é nem espírita, né? Eu fiz: olha, conta-se muito que realmente, e como é essa história? Ele perguntou, eu fiz: olha, diz que ele foi pedir a um cidadão, bateu palma: bom dia, em nome de Jesus, nós somos da campanha do Quilo, pedimos para o abrigo das idosas, e estendeu a mão. E a pessoa foi lá e cuspiu na mão dele. E ele disse: muito obrigado, esse é meu. Agora me deu das vovós. Se aconteceu, não aconteceu. Mas aquele que conseguir fazer isso, ele está dando um grande passo para a sua evolução. Porque sabe que a tarefa que ele está fazendo está sendo a tarefa de servir, de dedicar-se ao outro. É um grande passo para a sua evolução espiritual. É aquilo que a irmã Rosália nos diz, né? Saber calar para deixar falar o mais tolo. Mas muitas vezes nós não somos assim ainda. Uma pessoa diz uma, a gente diz duas. Quando diz duas, a gente diz três. E ainda tem os velhos chavões populares. Sabe quais são os velhos chavões populares? Não venha não, viu? Bateu, levou. Não venha não, viu? Que eu
rodo a minha baiana. Não venha não, viu? Porque eu saio das minhas tamancas. E nós temos que aprender a moldar esse homem velho, a transformar esse homem velho, que ainda tem o ímpeto desse fulgor de querer dar o troco. E é um trabalho constante de vencer o homem velho que existe dentro de cada um de nós. Não é fácil, mas também não é difícil. Não vou usar a palavra difícil, não. É um desafio. Né? É um desafio. Então, dentro dessa tarefa, muitos legionários foram testados. Atualmente, muitos legionários foram testados. Eu tive uma oportunidade, fazendo campanha do quilo lá no loteamento Nazaré, não, foi lá em Jardim Primavera, em Camaragibe. Eu estava fazendo uma área lá, pela uma instituição, a Escola Espírita Francisco de Assis, e um rapaz, quando eu bati palma numa barraca, um rapaz saiu de lá e disse assim, você vai me dar e tirar uma bolacha desse saco e vai me dar. E veio para cima de mim. Eu peguei e entreguei a mensagem a ele, meu irmão, fique na paz, porque tudo que nós estamos pedindo aqui é para as nossas idosas. Ele jogou a mensagem no chão, eu quero a bolacha, você vai me dar a bolacha. Eu desejei a paz. Foi aí que as pessoas que estavam bebendo no bar e o dono da venda disse assim, ei, rapaz, que é isso? O moço aí é legionário de Campanha do Quilo, passa aqui nos domingos para pedir para o abrigo das idosas. Vamos acabar com isso? A turma toda se manifestou, né? Ei, rapaz, vamos, que é isso, rapaz? Foi todo mundo pegando um dinheirinho, o pessoal foi pegar um mantimento lá e foi botando na minha mochila, botando no saco, e ele ficou olhando para mim, e daqui a pouco, eu vou aceitar a sua paz. Ele depois pegou a mensagem. Só que quando eu andei uns passos mais na frente, eu tenho um ouvido maravilhoso para escutar desencarnado, não é? Eu escutei uma voz dizer no meu ouvido assim, nós estávamos muito preocupados, mas não era com ele, não. Porque se você apanhasse, tudo bem. Minha preocupação é com você, se você revidasse. Porque se você revidasse, botava o trabalho a perder. E é verdade. Então, hoje acontece muito menos isso, né? Mas foi uma experiência para mim. Eu calei naquele momento. Eu não sei se em outros momentos eu calaria, mas naquele momento eu calei. Desejei-lhe a paz, né? Disse que era dos abrigos das idosas, né? Mas a espiritualidade estava preocupada que eu agisse grosseiramente. Né? Agora eu podia até apanhar, né? Eles são fogo. Eu podia apanhar, mas eles não queriam que eu revidasse. Mas eles estão certos. Eles estão certos. Por isso há a necessidade de um trabalho de preparação de campanha do quilo, para que a gente possa realmente aprender realmente o exercício da dedicação. É um trabalho do bem, não é? Deixa eu olhar para a hora, porque tem alguns lados aqui ainda. Bem velhinho, né? O bom velhinho. Estava bem velhinho aí. Considera por vitória o desempenho dos próprios compromissos. Isso é uma mensagem de Emmanuel no livro Buscais e Acharás. Tem como vitória, tenhamos como vitória, justamente isso, né? O desempenho dos nossos compromissos. Buscar realmente esse compromisso conosco mesmo. Ah, não, eu estou indo fazer o bem porque eu tenho que fazer. Não. Porque é um compromisso que nós assumimos para conosco mesmo, de transformação íntima. Para tirar essa carapaça tão grosseira que existe em nós. Existe muita coisa, existe muito orgulho, vaidade, egoísmo nosso. Existe. Não pense que nós já somos criaturas boas, não. É aquilo que eu disse a vocês, me levem para casa. Somos não, gente.
Basta pisar no calo. As nossas conversações, muitas vezes, eu gosto de abordar de uma forma assim, mais cotidiana, né? A não ser quando é alguma coisa que abrange cientificamente, aí a gente aumenta um pouco a voz, mas assim, aumentando a voz no sentido científico, mas eu gosto muito dessas palestras onde nós podemos trabalhar os nossos sentimentos, o exercício dos nossos sentimentos, e isso começa, como eu falei, dentro do nosso lar, com o pai difícil, com a mãe difícil, ou com o filho difícil. Aprender realmente, nesse exercício constante de convivência, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros, porque amar e servir são verbos condutores da nossa felicidade. Esse foi assunto que eu passei para Taua Gomes, conhecido de vocês, conhecido nosso, grande amigo nosso, lá no Bitico Sampaio, sexta-feira, ele foi falar sobre essa temática. Amar e servir, verbos condutores da nossa felicidade. E é verdade, só amando e servindo, seremos felizes. Conquistaremos a verdadeira felicidade. A felicidade não está nas pessoas, não está em algo. A felicidade está na conquista de nós mesmos, nessa transformação, como está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz de progredir nesse mundo e resistir à tentação do mal? É aquilo que eu falei de Sócrates, né? Quem responde é o espírito de Santo Agostinho. Um sábio do passado já vos dizia: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, né? Mas ele viu lá no tempo de Delfos. É o meio mais eficaz de progredir nesse mundo e resistir à tentação do mal. E Santo Agostinho ainda arremata mais na frente, dizendo assim: quando você colocar à noite a cabeça no seu travesseiro, você começa a pensar: será que meu irmão tem algo contra mim? Será que eu feri o meu irmão? É uma análise que nós vamos fazer. Como foi o meu comportamento durante o dia? Como foi que eu agi para com o meu semelhante? E aí, a própria consciência responderá, não precisa ninguém dizer. Né? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde é que está a lei de Deus? Onde é que se encontra? Na consciência. Então, cada um está com a sua consciência. Né? Então, foi uma vida de dedicação, né? Bem velhinho, né? Elias Alverne Sobreira. O menestrel do quilo. Não é? É aí a frase de Helen Keller, em 1953, aí, ó, quando ela esteve aqui em São Paulo, não é? Perguntada, e aí atribuindo a Elias, fazendo uma ponte com Elias Sobreira, não é? Interrogado sobre o que mais apreciava na vida, ou seja, o que ela sentia satisfeita, né? Respondeu: dedicar-me aos outros. Helen Keller, entrevista em São Paulo em 1953. A grande Helen Keller, esse espírito maravilhoso, né? Então, Elias tem uma história de dedicação também a outros, às pessoas. Aqui, lá no hospital da Aeronáutica, no leito 9 do Hospital da Aeronáutica, quando foi socorrido, já nas últimas instâncias, né? E aí, tem essa frase que está no Evangelho de Mateus 16, 18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mateus
16, 18. Foi Jesus que disse isso para Pedro. Embora negando Jesus 3 vezes, Pedro foi o grande edificador da igreja. E que a casa do caminho, que ficava justamente na casa da sogra de Pedro, era lá onde albergava as pessoas necessitadas. As pessoas que precisavam de alento, de carinho, de cuidado, estavam todas albergadas lá. E Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa pedra. Então, Elias foi essa pedra viva, uma existência de dedicação e de amor aos outros. Elias Sobreira, o livro está bem velhinho, viu? Está aqui comigo. O último toque do clarim. Existe um toque de silêncio dentro do quartel. 10 horas, quando a corneta toca, todos têm que estar recolhidos, a não ser a gente que estiver na guarda, não é? Mas todo o aquartelamento tem que estar recolhido. Eu servi exército dentro da caserna militar e a gente tinha que realmente recolher. E o toque de silêncio é esse toque de alerta para dizer, olha, chegou a hora. Vamos atender ao chamado, né? A disciplina. Então, nesse livro bem velhinho, O Último Toque do Clarim, que está aqui comigo, Rubens Uchoa, que, se eu não me engano, Rubens Uchoa era lá do Peixotinho, se eu não me engano. Ele esteve com Elias lá, foi militar, igual a Elias, e ele vai conversar com Elias nesse leito, para saber dele, como é que ele está. E a conversa, mais ou menos, começa assim. Eu vou ler para vocês, para não perder na íntegra. Da porta do quarto, eu diviso numa dedução de segundos e reconheço que o tempo agiu sobre ele. Magro, muito magro. No leito, para o seu braço, desce esses pingos cronomicamente calculados, o líquido que ele urgentemente precisa, o soro o alimenta. Ou seja, né, a gente começa a ver, né, ali as gotas caindo para alimentar o corpo dele. Pressiono-lhe a mão num gesto peculiar de cumprimento afetivo e como se eu estivesse pedindo-lhe a bênção de filho para pai, ele toma a iniciativa da conversa. Elias, como vai, meu irmão? Estende outras perguntas sobre os meus familiares e nossos amigos. Olha-me profundamente nos olhos. Sinto o impacto de uma vibração serena mais forte. E vem a pergunta de Elias. E a campanha? E a campanha? Ele podia perguntar qualquer coisa. Aí perguntou sobre a campanha do quilo. A tarefa que ele trouxe para todos nós. Como é que estava a campanha? Dou-lhe notícias de nossa campanha do quilo na casa onde realizo. Chega-me a lembrança, os toques do clarim no quartel, onde compartilhamos atividades por longos anos e onde, pela primeira vez, presenciei o quilo em ação. Transmito-lhe o desejo de muitos legionários ouvir a mensagem que venha daquele instrumento, o clarim do Senhor.
da vida. Ligo o gravador. Rubens Uchoa estava com o gravador de lado. Liga o gravador. Ele não hesita. E apesar da debilidade física, da emoção que ele vai na alma, agrega como uma verdadeira maestria, uma maestria de orador, as palavras que traduzem profundo amor pelo trabalho do saco e da mochila. E começa dizendo Elias: aos meus muito amados legionários do Quilo, de toda a região, onde se encontram os meus votos de união, amor, esperança e fé em Jesus. Não se esqueçam que o saco de padaria no ombro representa a cruz que o nosso mestre carregou. A mochila na mão, pedindo a qualquer transeunte na rua, em qualquer lugar, representa a coroa de espinho. Ele dá uma pausa, muita emoção, debilidade física. E continua Elias. Faça um programa, campanha do Quilo, de maneira que coloque este saco no ombro e essa mochila na mão, lembrando o martírio do Calvário e do amor que ele nos tem. O amor que ele nos tem, Jesus, o servidor de todos nós. Fiquem certos, se permanecermos fiéis a este programa, saco no ombro e mochila na mão, o saco e a mochila esmagarão o orgulho, a vaidade tola e o egoísmo tacanho. Uma nova pausa, com emoção, fraquinho, molinho, né? E continua Elias: ficaremos simples, como Jesus quer, como um passarinho, para compreender e ajudar na obra santa dele. Meu irmão, forte emoção, um choro convulsivo, fico por aqui, meu irmão. Ali estava o último toque do clarim, um toque de alerta. Perdoe as emoções, não é porque eu sou bom não, viu? É porque toda vez que eu leio essa mensagem, por ser legionário de campanha do Quilo, eu fico sabendo quão importante o trabalho do bem, o trabalho de dedicação, do servir uns aos outros. E é o que nós precisamos, e acabar com essas discussões tão pueris, com essas besteiras, essas rivalidades desnecessárias, e aprendermos a amar uns aos outros. Quantas pessoas precisam de nós nesse momento? Quantas pessoas nesse momento estão fazendo hemodiálise? Quantas pessoas estão nos cânceres terminais da vida? Quantas pessoas estão fazendo as suas necessidades fisiológicas com a ajuda de outras pessoas, tendo que lhe dar banho? E nós podemos caminhar, podemos andar, mexer os nossos braços. O que nos falta muitas vezes é uma boa vontade de servir ao Cristo. Pois temos tempo para tudo, mas não temos tempo para servir uns aos outros. E nos disse o Cristo: quando fizerdes a um desses pequeninos dos meus irmãos, é a mim que tu fizestes. Disse o Cristo para nós. Então, o que é que nos falta? Hoje, campanha do Quilo não se pega mais peso. Hoje, quando tem muito legionário, se divide os pesos, porque tem um andágio popular, viu? Ah, não, carregue o seu peso, porque é a sua cruz, é os seus pecados. Isso não existe. Quando meu saco está maneirinho, eu vou para outro legionário, olha, bota aqui um pouquinho no meu saco para a gente dividir o peso. Eu tenho um amigo, não é? É bem forte ele, mas ele tem um problema de coluna e vai fazer campanha do Quilo conosco. Mas eu já ando perto dele, quando o saco dele, bota para cá, companheiro. Porque se o amigo
ficar debilitado e não puder vir, eu vou perder o legionário. Então, há necessidade de compartilhar. O trabalho de campanha do quilo não se pega mais peso. E hoje, o número de idosos dentro do trabalho de campanha do quilo é tão maior, né? Poucos jovens, e a gente tem chamado os jovens para essa tarefa. O grito de alerta está aí, para todos nós. Para que a gente possa realmente aprender a enxergar que a frase de Mahatma Gandhi é correta. Que alguns até dizem, ele foi muito rígido com essa frase. Não, ele foi correto. Quando ele diz assim, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Porque o Cristo veio para nos servir e não para ser servido. E ele é o nosso exemplo, o nosso caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. A rota a seguir. Então, alistem-se na tarefa, ou em qualquer tarefa do bem. Façamos nós a nossa parte. Assim como aquele passarinho, conhece a história do passarinho? Você conhece. Que estava bem pequenininho, molhava as suas asas no lago e ia apagar o fogo da mãe natureza, que lhe forneceu o abrigo nas noites. E outros pássaros maiores interceptava ele e dizia, que atitude besta, idiota essa tua, está vendo que tu não vai apagar esse fogo que está queimando a floresta? E ele continuava, molhava as suas asinhas e ia para a mãe natureza para poder justamente apagar a grande chama. E disse para os outros pássaros, eu sei que talvez eu não possa apagar toda a chama, mas estou fazendo a minha parte em contribuição à mãe natureza. Foi o que também disse a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, porque quando ela começou a tarefa dela lá na Índia, indagaram ela, mas Madre Teresa, essa sua tarefa não vai acabar com a miséria desse povo, não. E ela disse assim, eu bem sei que a tarefa que eu faço é uma gotinha d'água no oceano, mas sem essa gotinha d'água, sem ela, o oceano seria menor. Façamos a nossa parte. Sejamos servidores uns dos outros e nós seremos felizes. Que Papai do Céu nos abençoe. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, para que a gente possa ser essas criaturas, servidores e realmente amando uns aos outros, possamos ser realmente criaturas felizes internamente. Paz e luz a todos. Bem, muito obrigado pela sua explanação, trazendo Jesus aos nossos corações e o irmão Elias com seu exemplo de servir. É uma caridade que se faz a quem não se conhece. Campanha do quilo, você não sabe sabe o destino, mas não sabe a quem. Então, é uma caridade social para quem recebe e é uma evolução espiritual para quem faz. Muito obrigado pela sua presença, pela sua explanação. Pediria que você fizesse a prece de encerramento. Amigo Jesus, companheiro de todas as horas e momentos, aqui nos encontramos, Senhor, nessa assembleia de espíritos encarnados e desencarnados, buscando a Ti os Teus ensinamentos através dessa doutrina espírita, para clarear os nossos pensamentos, buscando novas ações, buscar o homem novo a brotar dentro de cada um de nós, no exercício do bem e do amor ao próximo, assim como Tu nos pediste, Jesus. Ampara-nos, Senhor. Não deixar que nós desviemos um minuto sequer
da intenção do amor e do servir uns aos outros, Senhor. E que esse amparo, o amparo das boas obras, possa nos fortalecer num sentimento mais grandioso possível de dizer que um dia nos encontraremos contigo. E de braços abertos, pode nos dizer: vem, filho, descansa um pouquinho, que logo a luta retornará, porque o trabalho continua. Sobre o teu amor grandioso, Senhor, e a supervisão dos amigos espirituais que assistem essa casa de oração, de trabalho e de estudo, resta de nossa parte a te dizer muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Bom, meus irmãos, concluídos os trabalhos da primeira fase, permaneçam em harmonia, pensamento elevado, para o passe que será em seguida. Muita paz.